Boa noite, gente amada. Alegria poder estar com você nesta noite em especial. Que o Senhor Deus Eterno se manifeste em nosso meio e que haja alegria e encontros verdadeiros com o Senhor. Já quero antecipar o assunto de amanhã. Amanhã o tema será cidade sitiada, ou seja, cidade cercada. Amanhã nós vamos falar sobre casamento, a visão de Deus sobre o casamento no livro de Malaquias. Então vai ser uma pregação voltando os olhos muito para a vida matrimonial, vida conjugal. Então, dito já o tema de amanhã, eu quero saudar aqueles que temos conosco aqui, que nos visita. Eu quero dizer que nós vamos ter todas as noites dessa semana encontros aqui nesta igreja. Hoje iniciamos às 7h, mas a partir de amanhã será às 7h30 da noite. Então vocês são nossos convidados mais que especiais para estar conosco. Temos estudado, começamos a partir de ontem, o livro de Malaquias. O livro de Malaquias tem 4 capítulos e uma mensagem muito importante para os filhinhos de Deus na atualidade. Quando Malaquias foi levantado por Deus para falar em nome do Senhor, Israel não tinha mais reis. Havia o aspecto de governadores, mas nem sempre os governadores que regiam Israel depois deles virem do cativeiro foram judeus. Portanto, Israel desprezava essa liderança dos governadores. Mas o líder principal, o líder de grande destaque no seio de Israel, eram os sacerdotes. Os sacerdotes passaram a ter o respeito tanto religioso quanto político da parte da sociedade israelita. Só que quando nós olhamos o livro de Malaquias, nós podemos perceber os sacerdotes em crise. Os sacerdotes constituiu-se na principal liderança em Israel. E, a priori, o discurso desta noite, ele envolve os olhos mais à liderança. Não existe neutralidade na liderança. Ou a minha liderança edifica ou ela destrói. Ou a minha liderança conecta aos céus ou ela desconecta aos céus. A minha liderança vai deixar um bom rastro à igreja ou um péssimo rastro. Não existe neutralidade na liderança. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: se você puder evitar a liderança, evite. Se você puder evitar a liderança, evite. Mas uma vez assumindo o papel de liderança e sobretudo liderança espiritual, seja o homem que Deus espera que você venha a ser. Porque existe um povo que precisa ser norteado por alguém que conheça Deus, não apenas por teoria, mas por prática, que encontre a alegria no Senhor. Hoje nós ainda estudaremos um pouquinho mais o capítulo 1 do livro de Malaquias. E você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 1 do livro de Malaquias. Fica bem mais fácil a gente chegar até o livro de Malaquias indo para Mateus e folheando algumas páginas, voltando, aí você vai encontrar o livro de Malaquias. Malaquias significa o meu mensageiro. Malaquias foi escrito cerca de 400 anos antes do nascimento de Jesus. A partir do verso 6, nós temos uma palavra de Deus de reprovação aos sacerdotes. Deus não se levanta neste momento para aprovar as ações dos sacerdotes. Deus se levanta neste momento para reprovar as ações dos sacerdotes, pois elas estavam desviando os filhos de Deus. Um grande ponto a ser destacado antes da leitura do texto, em relação à postura dos sacerdotes, é que eles eram religiosos, mas não espirituais. E esta postura de religiosos e não espirituais contagiou o povo, alcançou o coração da nação. Pastor, explica para mim o que é ser religioso e o que é ser espiritual. Quando a verdadeira religião não gera em nós o verdadeiro religare, nós somos indivíduos basicamente manipuláveis. Nós não temos experiência espiritual, nós não temos vida com Deus. O religioso da atualidade, ele vive a sua religiosidade nos momentos oficiais de adoração proporcionados pela igreja. O religioso, ele só abre a Bíblia quando vem à igreja nos dias de culto. O religioso, ele só ora quando está na igreja. O religioso, ele só canta quando está na igreja. O religioso, ele vive uma vida à parte de Deus, e nos momentos de adoração na igreja, ele se conecta com Deus.
Na igreja evangélica, onde comumente os cultos principais ocorrem no domingo, os religiosos estão sendo religiosos apenas no domingo. Na igreja adventista do sétimo dia, onde o seu principal culto se dá no dia do sábado, a maioria dos crentes se tornam religiosos no dia do sábado. Alguns outros ainda vivem a religiosidade nos cultos da quarta e nos cultos do domingo. Eles têm um contato com Deus, mas quando as luzes da igreja se apagam, se apaga a conexão com Deus. O religioso vive neste quadro. O religioso é aquele indivíduo que intenciona a salvação, mas quando Cristo rasgar os céus e se revelar com poder, grande glória, ele não virá buscar aqueles que desejam salvação. Ele virá buscar os salvos. Quando Cristo rasgar os céus, ele não vem ao encontro daqueles que desejam a salvação, mas ele virá ao encontro daqueles que estão salvos. O religioso, ele faz coisas para alcançar a salvação. O espiritual, ele faz coisas porque já está salvo. O espiritual, ele entende que a salvação vem unicamente por Cristo. O religioso, ele entende que ele precisa fazer algo para alcançar o favor de Deus. O religioso está disposto a pagar penitências. Já o espiritual, ele está disposto a morrer por Cristo, porque entende que a vida sem Cristo, ela é estéril, ela é pobre, ela é infrutífera. E o grande detalhe dos dias de Malaquias é que Malaquias se depara com um grupo religioso, mas não espiritual. Os sacerdotes, eles estão sendo vistos a todo tempo por seus liderados. E o impacto visual, ele é tão mais forte quanto o impacto auditivo. Aquilo que eu falo acaba surtindo efeito tão menor quanto aquilo que eu faço. As pessoas, quando me veem na rua, vão olhar e dizer assim, digamos que em algum momento você me veja num shopping, você me veja num banco, você vai olhar para mim, e diante de tudo aquilo que eu preguei, a depender do comportamento ou das minhas palavras proferidas numa loja, quer seja de extrato com um ou de extrato com outro, você vai desconsiderar tudo aquilo que eu preguei. Porque o impacto visual estragou tudo aquilo que foi construído mediante o discurso, o impacto auditivo. Então, quando nós olhamos a história bíblica, o líder, na sua influência, não há espaço para a neutralidade. Ou ele conduz o povo à luz, ou ele conduz o povo às trevas. Ou ele trabalha para o erguimento do reino de Deus no coração dos homens, ou ele trabalha para a desestruturação do reino de Deus no coração humano. E quando olhamos para o livro de Malaquias, a partir do verso 6, nós vemos uma liderança em conflito que gera liderados em conflito. Diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos. E vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Se recorda você que esteve ontem, que eu falei que no livro de Malaquias existem 8 declarações de Deus, o povo retrunca 8 vezes, e agora Deus traz evidências para justificar a declaração de Deus, ou seja, Deus dizendo, eu tenho a razão e você está no erro. Aqui está a segunda delas. Eles dizem assim, e vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? No verso 7, Deus diz assim, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Aí Deus responde, nisto que pensais. Deus não apenas está contemplando as ações, Ele está contemplando os pensamentos, as intenções. E agora Ele traz o pensamento do povo. Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificar, não é isto mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isto mal? Ora, apresenta-te ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos, tomara houvesse entre vós quem feche as portas
para que não acendeis debalde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitareis a oferta das vossas mãos. Mas desde o nascer do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, comida, a sua comida é desprezível. Verso 13. E ainda dizeis: que canseira. E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, e ainda assim fazeis a oferta? Aceitaria eu isso das vossas mãos, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo o animal sadio do seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível entre as nações. Quando olhamos o verso 6, nos é apresentado as questões: sendo eu pai, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Eu quero fazer um pedido. Como eu sou magrinho, eu não tenho muita pele, nem muita gordura. E aí o vento do ar-condicionado bate em mim assim que chega a doer nos ossos. Se puder desligar esse ar-condicionado aqui, eu ficarei muito grato, tá bom? Quando o texto bíblico diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor, está se apresentando os pontos da afeição e do respeito. Nós nos afeiçoamos aos nossos pais porque eles foram as primeiras vivas impressões de Deus à nossa vista. Foram os primeiros laços gerados, e isso traz afeição. Nós começamos a apreciar, amar os nossos pais, porque são cuidadores, são modelos e são protetores. São os nossos principais provedores, e isso desperta afeição. Mas quando se trata do Senhor, aquele a quem servimos, aquele que nos proporciona o recurso para a continuidade da vida, este nós dedicamos respeito, porque ele precisou de tempo para chegar no patamar que ele está. Ele não é Senhor por um acaso, ele não subjuga outros por um acaso, ele construiu uma história. Mas quando olhamos para os sacerdotes, eles não estão atribuindo a Deus nem respeito e nem afeição. Eles não demonstram para Deus nem amor e nem zelo pelo nome do Senhor. Deus, ele tomou Israel nos braços, cuidou de Israel, afeiçoou-se de Israel, tratou Israel como filho, mas Israel agora despreza Deus como pai. Israel não valoriza Deus em sua vida. Quando olhamos os versos 6 e 7, os líderes apáticos, eles produzem crentes mundanos, vazios e dissimulados. Líderes apáticos produzem crentes mundanos, vazios e apáticos. Uma igreja estéril, uma igreja mais voltada para as coisas terrenas do que coisas celestiais. Deus está convidando a igreja dele para ser portal do céu aqui na terra. E a liderança exerce, de fato e de verdade, uma influência muito forte sobre os seus liderados. Eu me recordo muito bem de um dos distritos que eu pastoreei, e ali naquele momento foi muito saudável o impacto. E as nossas comissões aconteciam em especial nas madrugadas. As comissões daquela igreja, sede, acontecia nas madrugadas do dia de domingo. Começávamos às 5 horas da manhã. E eu me lembro de algumas expressões dos irmãos que diziam assim, chegavam 5 horas, alguém dizia: chegou um pouquinho atrasado, mas eu vim porque eu queria receber a minha bênção. A nossa comissão não era para tratar de problemas, era adoração. Era 40, 50 minutos de louvor, oração e estudo da Bíblia. Porque eu entendia que os liderados precisavam ser pastoreados, precisavam ser alimentados, precisavam ser fortalecidos. Problemas nós temos a rodo, mas precisamos de uma experiência com Deus.
E nos 2 anos que Deus me deu a alegria de permanecer naquele distrito, aquela igreja sede foi a igreja que mais batizou no distrito. Num ano batizou 35, no outro ano 41. Batizar uma quantidade dessa numa igreja sede não se dá facilmente, é Deus operando em favor dos seus. Mas uma liderança espiritual vai influenciar a igreja, porque uma liderança espiritual tem um discurso espiritual. Uma liderança espiritual não toma decisões precipitadas, ela se deixa conduzir por Deus para tomar decisões que vai nutrir e edificar na presença de Deus a sua amada igreja. Deus está convidando homens e mulheres para ter os olhos no povo e não nos rituais. A igreja dos dias de Malaquias, ela vivia o seu clima do ritual, mas as pessoas estavam sendo desprezadas, descreditadas. Dentro do ritual ainda havia o desprezo à pessoa de Deus, porque o sacerdote que tinha a responsabilidade de olhar a oferta e dizer esta pode ser aceita ou não, ele estava sendo negligente neste ofício. Ele levou a obra de Deus relaxadamente, de qualquer jeito. Ontem eu dizia em um lugar, não sei se foi aqui, que o pecado, quando repetido muitas vezes, ele acaba sendo visto como não mais pecado. E é um cordeiro defeituoso aqui, mais o outro ali. Os sacerdotes perderam de vista a grande proposta de Deus, de que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o perfeito Cordeiro de Deus, viria para se entregar em favor da humanidade. Deus, ele especificou qual deveria ser o tipo de oferta: primogênito, macho, de 1 ano e sem defeito algum. A oferta deveria ser perfeita. Qualquer traço de imperfeição na oferta a tornava desprezível, não aceitável aos olhos de Deus. Mas os sacerdotes são negligentes. A negligência dos sacerdotes, ela não foi uma negligência cega. Eles tinham experiências do passado de homens que foram negligentes em sua ação para com Deus. Olhe para o livro de Gênesis e você vai encontrar Caim. Eu quero só deixar um ponto claro antes de entrar em Caim. Alguns dizem que o livro de Malaquias só fala em dinheiro. E você vai perceber, na leitura dos versos que eu já apresentei, que Deus está desprezando a oferta. A oferta que é desprezada. Só que, por sua vez, o ofertante também é desprezado. Porque na visão de Deus, não há aquela ideia dicotômica, de separação, oferta e ofertante. Para Deus, a oferta e o ofertante é um. Para Deus não há diferença, a oferta e o ofertante é um. Ellen White diz assim, que por mais vultuosa que seja a sua oferta, se ela for destituída de amor, ela se torna paupérrima aos olhos de Deus. É glorioso este entendimento que salta aos nossos olhos no item oferta. Abel, religioso. Caim, espiritual. Abel estabelece, Caim, religioso, Abel, espiritual. Caim, ele arma o altar. Abel também arma o altar. Eles propõem no coração e a presença de Deus para adorar. Só que um quer adorar do seu jeito e o outro quer adorar do jeito de Deus. Aquele que adora do jeito de Deus, ele como oferta é aceito por Deus e a oferta que ele coloca sobre o altar também é aceita pelo Senhor. Mas o outro que deseja adorar a Deus do jeito dele, do jeito humano, numa postura humana, na centralidade como sendo eu, esse tem a sua oferta desprezada e ele também é desprezado. Ofni e Finéias, outras 2 figuras emblemáticas da Bíblia. Homens que tinham ofício sacerdotal, mas que olhavam com desdenho para aquela religiosidade, porque eram homens religiosos, mas não espirituais. O homem espiritual tem sensibilidade. O homem espiritual zela das coisas de Deus. O homem espiritual, ele entende que um culto e inspiração é resultado de transpiração. Eu não sei se foi um artigo que li do pastor Alcione Ferraz ou do pastor Jesuíno, mas que dizia assim, que o culto e inspiração, ele é precedido por transpiração. Deve haver oração pelo pregador antes de pregar. Deve haver oração por aqueles que vai ministrar o momento do louvor antes de louvar.
Deve haver oração por aquele que vai fazer a música solo antes de orar. Deve haver organização do momento do culto. Nada muito em cima da hora, atropelado. Eu já sei a forma. Não é apenas a forma, é o coração que é posto, é a disposição posta. Deus está sendo glorificado antes mesmo das portas desta igreja serem abertas. O convite de Deus é que eu e você nos apresentemos a Ele com um sacrifício racional. Eu e você somos à vista de Deus o perfeito sacrifício. Deus convida a você e a mim nos olharmos vez após vez e nos encararmos como a oferta para a glória de Deus. Ofni e Finéias, eles tinham a vestimenta sacerdotal, e é possível que eu, como pastor, tenha o carro de um pastor, tenha as roupas de um pastor, tenha o título de um pastor, mas não tenho o essencial para me tornar um pastor: o Espírito de Deus sobre mim. É possível que você seja um líder destacado, ovacionado pela igreja, muito respeitado. Você é aplaudido pela igreja, e às vezes a gente é aplaudido pela igreja, e a gente até se sente que está bem. Só que imagine uma coisa: há situações em que o líder aplaudido por uma igreja é o mesmo que ser um homem andando pelo cemitério sendo aplaudido pelos mortos. Porque em algum momento esta igreja que nos aplaude é uma igreja que está distante de Deus, é uma igreja que não conhece a Deus, é uma igreja que não anda com Deus. Então o que vai aferir o meu termômetro de aceitação ou não de Deus é a palavra do Senhor. O que vai aferir se eu estou sendo aprovado ou rejeitado como líder à vista de Deus é o que Deus tem me revelado. Esses homens, Ofni e Finéias, tinham a túnica sacerdotal, tinham o título, eles até tinham a arca, eles contemplavam o Shekinah, mas eles não tinham sobre si o Shekinah, eles não tinham Deus na vida. E essa postura deles foi refletida para o povo. O povo vai à guerra, confiantes mais na arca do que no Deus Todo-Poderoso. Eles perdem a batalha, Ofni e Finéias morrem em batalha, a arca é levada embora. Deus, ele não passa por alto, Deus se levanta para executar o juízo sobre aqueles que se fazem indiferentes à sua causa. Ontem eu fiz menção de que o contrário do amor não é o ódio, mas a indiferença. E Israel está sendo indiferente para com Deus, os sacerdotes foram indiferentes para com Deus, a liderança da atualidade corre o risco de estar sendo indiferente com Deus, e Deus está convidando esta liderança para ter uma visão sadia das coisas espirituais, porque Deus, ele passa à vista todas as coisas e não ignora nenhuma das coisas. O profeta Malaquias, ele ergue a sua voz para repreender a liderança espiritual em Israel. A palavra é muito forte e existem pelo menos 2 textos mais que causam grande impacto no meu coração. Eu quero descortinar um pouquinho as ideias nesse texto. Você pode olhar o verso 10, por favor? O verso 10 é dito assim: tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendeis o fogo no meu altar. Deus está usando o profeta Malaquias dizendo assim: melhor que a igreja esteja fechada do que um culto hipócrita sendo me oferecido. Melhor que as portas sejam cerradas. Melhor que o diácono não abra, se o que me é oferecido é qualquer coisa menos adoração. Deus não está em busca de adoração, Ele está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E adorador que adora a Deus em espírito e em verdade não adora apenas os cultos de quarta, de sábado, de domingo. O adorador, ele se faz adorador por excelência, porque ele contempla a Deus no iniciar do dia, ele caminha com Deus ao longo do dia, ele se realiza na presença de Deus, ele anda com Deus, ele tem uma relação íntima com Deus, ele consegue ter a percepção muito clara do agir de Deus na vida dele. Ele encontra respostas de Deus aos anseios e tensões da alma.
Deus está em busca não de adoração, mas de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Existe um livro muito especial, que o título dele é Adoração como Jesus ensinou. E uma frase diz assim: adoração é uma reação humana à manifestação divina. E Deus está se manifestando de muitas formas e de muitas maneiras. Mas parece haver pouca reação na igreja da atualidade ante a revelação de Deus. O mundo está em comoção. O mundo vai de mal a pior. O pecado está sendo patenteado, o pecado está sendo, assim, de certa forma, financiado com recursos públicos. O pecado hoje em dia está recebendo em nosso meio apelidos. O pecado está recebendo apelidos. E o pecado está sendo tratado como bichinho de estimação. O pecado parece ser a extensão da nossa vida. E Deus está dizendo: filho, esta é a postura de um religioso que não vive verdadeiro religare. Eu quero convidar você a ser um adorador, aquele que me adora em espírito e em verdade. Eu quero que você seja o adorador por excelência. Eu estou à procura de adoradores. Se Deus viesse até aqui e dissesse: eu estou à procura de adoradores, será que Ele encontraria alguém? Em alguns momentos a gente tem aplicado todas as nossas fichas no culto de sábado. É lá que os meus problemas serão resolvidos. A gente passa a semana toda distante de Deus, e quando vem para a igreja no sábado, aí a gente quer que todos os problemas sejam resolvidos. Se eu sou a oferta, é preciso que eu me importe em aspectos básicos, com disposição para a perfeição. O culto inicia às 8:45, eu chego 9:30, já é uma oferta imperfeita. Deus está me convidando à adoração, e no momento do louvor, ao invés de exaltar o Senhor, eu coloco os papos em dias com o amigo A ou B. Olha a oferta que estamos apresentando a Deus. Se eu sou a oferta, olha a oferta que eu estou apresentando a Deus. Algo tosco e indiferente. A pregação, ela é apresentada. Se algo que eu pratico é mencionado na pregação, já não prestou. A pregação está acontecendo, o celular está ligado, estou olhando o WhatsApp, estou mandando uma mensagem, Facebook, estou na salinha do canto, acompanhando pela internet a transmissão do culto ao vivo desta igreja. Existem coisas que a gente não consegue vencer. E se você não consegue vencer, evite. Existem coisas que você não consegue vencer. E se você não consegue vencer, evite. Alguém que foi alcoólatra durante toda a vida, evite passar de frente a um bar. Aquele que foi um homem promíscuo, adúltero, evite passar em frente a esses ambientes onde existem as vendedoras de amor. Evite esses ambientes. Se você se sente já um viciado por celular, rede social, deixa na igreja, no carro, deixa em casa. Eu tenho comigo a seguinte postura: não levo o celular para a igreja já há anos. Já há anos eu não levo. Primeiro, visando ser exemplo, e depois para não ter distrações. Para não ter distrações. Deus olha para o seu povo e diz assim: filho, vem aqui, encosta aqui. Isso que você está me apresentando, apresente para o teu governador, para ver se ele aceita. Se o homem não aceita esta oferta, eu vou aceitar. Vai diante de um tribunal e fica olhando no teu WhatsApp, mandando Facebook, mandando mensagem no Facebook, vendo no Facebook, atualizando suas páginas. Vá diante de um juiz para ver o que vai acontecer. Faça isso diante do seu patrão. Ele está te dando um recado e fica ali. Quando Deus está falando, é um recado dos céus. Em alguns momentos, num sermão pregado, é uma frase que faz a diferença para todo o resto da minha vida. E é neste momento que Satanás entra para nos distrair. Satanás, ele é astuto, ele é habilidoso em suas formas de engano. A gente diz: não, eu estou atento. Minha gente, Satanás conseguiu enganar mais de um terço dos anjos dos céus. Ele enganou Eva numa só visita. Os discípulos andaram com Jesus 3 anos e meio,
E nem por isso todos se firmaram, eles se escandalizaram quando Cristo foi levado preso. Judas o traiu, Pedro o negou. Satanás, ele é habilidoso em confundir. Satanás é habilidoso em atrair. Eu preciso ser vigilante. Em alguns momentos, repito, numa frase, Deus muda a minha vida. Deus, ele não precisa de tempo para fazer o grande milagre, ele precisa de uma oportunidade. E quando o meu coração está dividido, esta oportunidade parece nunca chegar. E aí, quando saio de um culto de sábado e o milagre não aconteceu, o gênio da lâmpada mágica não realizou o meu pedido, eu olho para Deus e digo: Deus está fraco, Deus está dormindo, Deus está enfraquecido, Ele não faz o que Ele promete fazer. Aí Deus diz: filho, o problema nunca esteve em mim, o problema está em você. Olha a forma indiferente como você me vê e como você se porta ante a minha presença. Filho, eu vou dizer uma coisa dura para você. É melhor que a igreja esteja fechada do que um culto hipócrita sendo me apresentado. O verso 10 está dizendo isso. Repito: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendeis o fogo do meu altar. Esse recado de Deus, ele só está sendo anunciado porque os sacerdotes se desviaram do caminho. Este recado de Deus, ele só está sendo levado à comunidade de Israel porque os sacerdotes, eles tremeram em face da verdade. Os sacerdotes foram indiferentes. Não basta ter o conhecimento de um conjunto de verdades, é preciso conhecer o Deus dessas verdades. E quando a gente se distancia de Deus, essas verdades se tornam frias e cansativas, enfadonhas. E aí, quando olhamos para o verso 15, o verso 13. Verso 13. Que canseira. Quando o culto é desprezado, nada mais nos alegra. As mensagens perturbam, os cânticos parecem mais barulho, enfadonho. O culto passa a ser um tormento em vez de ser um deleite. Se passar 10 minutos de 11h30, eu me levanto e vou embora. Se o culto está programado para ter o seu término às 8h40, se ele passar 8h45, o pregador já perdeu a inspiração. Outro dia alguém chegou dizendo assim: olha, pode ser quem for que esteja pregando, se der 11h30, eu me levanto e vou embora. Outro dia alguém chegou para mim e disse: olha, não me chame mais para ir nos cultos da igreja. Aí diz: olha, eu te chamo para ir aos cultos da igreja, não é para você fazer um favor à igreja, é para Deus fazer uma obra em sua vida. Quando a gente se distancia de Deus, tudo de Deus se faz enfadonho. Ler um capítulo da Bíblia por dia é enfadonho. Dedicar 30 minutos em oração é enfadonho. Cantar 3 hinos em pé na igreja é enfadonho. Vamos aqui, irmãos, cantar 3 músicas em pé. Ah, cansei, senta. Meu irmão, a gente fica 40, 50 minutos na fila de um banco e ninguém reclama, mas na igreja a gente reclama. A gente fica ali 2 horas na frente de uma TV para ver um jogo, quando vai para a prorrogação se estende mais ainda e ninguém reclama. Agora, quando é na igreja, reclama. Eu fico pensando onde o nosso coração está, em quem o nosso coração está, o que nós queremos. Eu fico me perguntando se somos de fato religiosos apenas ou somos espirituais religiosos. Eu fico me perguntando se Deus tem sido o primeiro e o único em nossa vida. Eu fico me perguntando se de fato conhecemos a Deus. Eu tive um presidente que ele falava bem assim: esta é a igreja. Aí a igreja respondia: este é o povo. Aí ele dizia: este é o povo. E eles respondiam: esta é a igreja. Eu tenho plena certeza de que esta é a igreja. Sem dúvida alguma, esta é a igreja. Conjunto doutrinário coerente, firmado na Bíblia, embasado na Bíblia, nós defendemos essas verdades. Conjunto doutrinário nos torna a igreja. Mas uma coisa é ser a igreja,
outra coisa é ser o povo. Como igreja, 100%. Agora, como povo, eu tenho minhas caminhadas particulares com Deus, lutado para estar firmado. Porque é luta, meu irmão. É lutar contra o eu. E a batalha da vida se dá contra o eu não santificado. Este é o nosso maior inimigo. Satanás pode tentar, Satanás pode confundir, mas a decisão de cair em pecado é sua, é minha. A decisão de resistir é nossa. A decisão de tomar como opção principal quem vai ser o cuidador da nossa vida é nossa. Tiago 4:7 diz assim: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, pois ele fugirá de vós. Eu vejo 2 pontos claros: sujeição a Deus, reconhecimento da grandeza, da soberania, do cuidado, do amor, do trato, da infinita bondade de Deus em favor dos seus, me leva à submissão. E a submissão não é fraqueza, é resposta de amor. Quando entra para o casamento e quando se olha para a Bíblia, diz que a mulher deve ser submissa, é resposta de amor. Agora entenda o que Efésios está dizendo: essa mulher deve ser submissa ao marido, como a igreja é ao Senhor. A Bíblia está dizendo que a mulher deverá ser submissa ao marido quando este marido é submisso também ao Senhor. Mas submissão na Bíblia é resposta de amor. E agora pronto, em resposta ao amor de Deus, eu vou me submeter à sua vontade e o seu querer. Diante desse entendimento, já andei um passo, já estou fortalecido, já estou em condições de batalha. Agora Satanás se revela, e agora é preciso resistir. É o poder humano, é o poder divino, mas a decisão humana vai dar a minha condição de triunfo. Resultado final: Satanás foge da nossa presença. Deus agora olha e diz assim: eu amaldiçoo aquele que diz que me dará o melhor e quando chega em dado momento me oferece o pior. Esse tem a maldição. Não é que Deus estende a mão para derramar sobre os seus uma maldição. O simples fato de Deus remover a mão, a maldição já recai. Às vezes nós confundimos muito o que é bênção e o que é maldição. Julgamos bênção ou maldição como os resultados imediatos após uma ação. Eu mesmo fiquei 5 anos, 6 anos, sem filhos. E eu e minha esposa tentando, e as pessoas dizem: "Ei, pastor, tem filhos?" Eu disse: "Não, eu e minha esposa estamos tentando." Se Deus quiser nos abençoar com filhos, Ele nos abençoará. Mas se Deus quiser nos abençoar sem filhos, Ele também nos abençoará. E quando eu dizia abençoar sem, o semblante das pessoas mudavam. Entenda, gente. Bênção não é receber coisas, bênção é estar na presença de Deus. Bênção é estar na presença de Deus. É por isso que Paulo escreve em Efésios 1:3: bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos das regiões espirituais em Cristo Jesus. Toda sorte de bênçãos, é Cristo em nós, é o Espírito Santo agindo em nós. Que bênção maior! Maldição é estar distante de Deus, é você ter tudo, estar cercado do bom e do melhor, mas não ter paz espiritual, não ter segurança da eternidade. Deus se levanta, repreendendo o seu povo, buscando corrigir o seu povo, porque Ele ama o seu povo. Meus amados líderes, eu entendo que os desafios são inúmeros. Eu entendo que por firmarmos na verdade, nem sempre somos apreciados. Eu entendo que as cobranças que sobrevêm a nós, como resultado da liderança que exercemos na igreja, são maiores que as nossas capacidades. Mas o detalhe é que quando Deus nos chama, Ele nos habilita. Agora, Deus só pode habilitar quando o homem se destitui do eu e permite ser revestido com a glória do Senhor. Eu não consigo ver uma igreja melhor que a sua liderança. Eu não consigo ver uma igreja mais espiritual do que a sua liderança. Eu não consigo ver uma igreja mais missionária do que a sua liderança. Não,
Não existe. Deus convida esta liderança para não apenas discursar as verdades, mas viver as verdades. Deus está convidando esta liderança a serem firmes naquilo que é verdade. Mas a firmeza de Deus revelada no livro de Malaquias, ela se dá por uma razão maior: Deus ama. Sabe, é impossível aquele que ama fechar os olhos diante de uma caminhada precipitada e destrutiva de alguém que é alvo do amor. Ele sempre se levanta. Uma vez eu dizia numa comissão de igreja, entre líderes: amados irmãos, o exercício da moralidade, destituído de amor, se torna a maior das imoralidades. Por que digo isso? Para você não pensar que eu estou falando que você deve fazer o que é certo porque é certo. Sim, é fazer o que é certo porque é certo, mas a motivação para fazer o certo porque é certo é porque se ama. Se ama a Deus e o seu semelhante. Sentar numa comissão para disciplinar alguém, se aquela comissão quer ver sangue jorrar, mas não quer a redenção do irmão, eu não avanço. Ouvir alguém que quer a destruição do outro, eu ignoro. Sentar com alguém que tem um relato de pecados de outro, sem que esse alguém tenha orado por este outro e ido até ele, eu não quero ouvir. Porque a minha função na causa de Deus é ser guardador do meu irmão, ser tutor do meu irmão. Eu não estou buscando aplausos, eu não estou buscando elogios, eu não estou buscando ser ovacionado pelas multidões. Eu estou buscando ter aprovação divina naquilo que Ele me convidou a fazer. Eu quero dizer que liderança não é simplesmente o que o ancião faz na igreja. Liderança não é simplesmente aquilo que a líder da escola sabatina faz na igreja. Liderança vai além. Liderança é o que você faz e o que você é na sua casa. Não existe igreja mais importante na vida de um homem do que a sua própria família. Não existe igreja mais importante na vida de um homem do que a sua própria família. Você pode até pensar: o pastor falou para a nossa liderança, deu um bocado de cacetada. A intenção não era dar cacete em ninguém. A intenção era conscientizar a todos nós de que Deus nos chamou para viver e fazer o que é certo. Mas sabe, quando eu falei sobre liderança, eu não tinha em vista apenas o que acontece aqui. Eu tinha em vista o que acontece em casa. Você que foi batizado com a sua família ontem, foi para você. Você é o líder do lar. Você precisa repreender, precisa corrigir, precisa instruir no temor e na presença do Senhor. Você precisa ser o homem que Deus espera que você seja. Você precisa conduzir a sua família para mais perto do Senhor. Você precisa tornar a sua casa um pedacinho dos céus. Eu não venho à igreja para ter encontros com Deus. Eu não venho à igreja para ter encontros com Deus. Eu venho à igreja porque eu tive encontros com Deus. E porque tive encontros com Deus, a minha postura na igreja é de adorador. Mas quando eu venho na igreja para ter um encontro com Deus, eu venho como consumidor. O consumidor, ele quer receber. O adorador, ele se derrama. Talvez você tenha entrado aqui nesta igreja hoje como consumidor, querendo receber. Receber a melhor música, receber a melhor pregação, receber os abraços, e você veio para receber. Mas entenda, no ato do ofertar, é você que se entrega, é você que se dá, e o adorador, ele vem para se oferecer, ele vem para se entregar, ele se derrama na presença de Deus. E quando se derrama na presença de Deus, há lágrimas quando cantamos. Quando se derrama na presença de Deus, há toque dos céus em nosso coração. Quando se derrama na presença de Deus, existe um encontro. Quando se derrama na presença de Deus, existe edificação do corpo de Cristo. Quero convidar você a sair daqui nesta noite, tendo no seu coração um desejo de ser a oferta, de ser adorador, de ser o homem de Deus a todo instante. Quero convidar você a sair daqui como sendo um homem espiritual. Mas pastor, eu fui negligente nesta caminhada com Deus a vida toda. Sabe, às vezes uma frase faz toda a diferença.
Você pode sair daqui resolvido em ser o homem que Deus espera que você seja. E para ser o homem que Deus espera que você seja, o resultado não virá de uma pregação, mas o resultado virá de encontros que você tem tido com Deus na intimidade do seu lar. Ao longo dessa semana, você não vai ouvir o que você deseja ouvir, mas nós ouviremos aquilo que Deus deseja falar ao nosso coração. Não é para atender às expectativas do meu coração, é para atender às expectativas do coração de Deus. E a grande expectativa do coração de Deus é que nós nos apresentemos a Ele como oferta agradável. Se Deus se revelasse hoje e buscasse esquadrinhar cada coração, Ele encontraria perfeitas ofertas ou ofertas imperfeitas. Eu vou te dar um momento para orar ao Senhor, e logo depois eu vou te apelar para você dar a resposta a essa pergunta que te fiz. Então dedique um pouquinho de tempo orando, se colocando como oferta diante do Senhor. Amém. O objetivo foi que ao tomar uma decisão espiritual, não fosse uma decisão sem Deus, mas uma decisão com Deus. E agora, a oferta que você quer apresentar ao Senhor, ela é imperfeita ou perfeita? Se você deseja apresentar-se ao Senhor como oferta perfeita, eu te convido a colocar-se em pé para juntos orarmos. Sublime Deus, aqui se encontra parte dos teus filhos, e a súplica que faço ao Senhor é que na disposição do nosso coração, na entrega que fizemos ao Senhor, que haja renovação em nossa caminhada cristã, que o Senhor nos tome pelas mãos e que nos leve para mais perto de Ti. Em alguns momentos, ó Deus eterno, onde somos continuamente, sofremos apelos veementes no aspecto sentimental, viemos à igreja e queremos sentir, mas decisões não são resultados do sentimento, decisões são resultados de uma decisão. Talvez ninguém aqui sentiu um queimor no corpo, talvez ninguém aqui tenha sentido o coração pulsar acelerado, mas eles se levantaram dizendo: Deus, eu quero me apresentar como oferta ao Senhor. Foi uma decisão racional. E além de racional, espiritual. Que o Senhor aceite esta oferta. Que os céus celebrem a nossa entrega. E que a nossa vida esteja escondida no Senhor, na pessoa maravilhosa de Jesus. Abraça os nossos amigos que nos visitou. Que eles voltem outras vezes mais, como ofertas ao Senhor. Que eles vivam para a Tua glória e para o Teu louvor. Que o Espírito Santo do Senhor os acompanhe, dando a eles aquilo que eles mais necessitam, que é a salvação em Cristo Jesus. Que haja firmamento e transformação em todos nós. Em nome de Cristo pedimos agradecidos. Amém.